Olá, boa tarde. Eu me chamo Natália e eu faço parte do grupo 17 para a disciplina de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental. Hoje nós vamos apresentar sobre o carcinoma basocelular e espinocelular, diagnóstico e tratamento. Bom, antes de começarmos a falar sobre os carcinomas, precisamos ter uma visão geral sobre os cânceres de pele. Em 2018, o INCA considerou o câncer de pele como a neoplasia mais frequente no Brasil, correspondendo a cerca de 33% de todos os tumores malignos diagnosticados no país, e somando cerca de 185 mil novos casos por ano. Desta forma, o câncer de pele ele pode ser dividido em dois tipos, o tipo melanoma e o tipo não melanoma. Aqui, na nossa apresentação, nós vamos tratar sobre o tipo não melanoma, que também pode ser dividido em carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular. Sabe-se ainda que os carcinomas eles possuem altas taxas de cura e as metástases são raras. Porém, eles ainda são altamente infiltrativos e têm uma capacidade grande de destruir os tecidos onde eles estão inseridos. Vamos começar falando do carcinoma basocelular. O carcinoma basocelular é a neoplasia maligna mais comum em humanos. É constituído principalmente de células morfologicamente semelhantes às células basais da epiderme e possui uma capacidade de invasão localizada, embora seja muito destrutiva. Apresenta crescimento lento e baixo potencial metastático. Localiza-se principalmente na região da cabeça, pescoço e nariz. Apesar de ser uma neoplasia maligna de melhor prognóstico, a alta frequência e o aumento da incidência nos últimos anos, inclusive em pacientes jovens, gera um custo muito grande para o sistema de saúde, configurando um problema de saúde pública atualmente. Ocorre uma mutação em um gene supressor de tumor que codifica uma série de proteínas mediadoras de processos cruciais para o desenvolvimento embrionário de vertebrados e invertebrados. Nos adultos, o gene participa do processo de homeostase tecidual, renovação celular e manutenção das células-tronco. No carcinoma basocelular, ocorre uma mutação desse gene, gerando um desequilíbrio de toda a via sinalizadora de proteínas, que são extremamente importantes e relevantes para o processo de carcinogênese de vários tipos celulares. A pápula, normalmente, é a lesão inicial, transformando-se após alguns anos em globosa ou nódulo cística. Normalmente, ela caracteriza-se como uma lesão translúcida, brilhante, de coloração amarelo palha, sendo chamada de lesão perolada. Habitualmente, possui alguns milímetros e muitas vezes é a única manifestação clínica presente no paciente. A pérola pode crescer e tornar-se uma lesão globosa, em cuja superfície há discretas telangiectasias, que é o padrão muito característico à dermatoscopia. Após alguns anos, a lesão globosa ou nódulo cística pode chegar a medir alguns centímetros e, quando não tratada, pode evoluir e gerar lesões ulcerosas. A forma nódulo ulcerativa é a mais comum e normalmente acomete a região da cabeça e pescoço dos pacientes. A lesão superficial ou eritematosa tem formato oval, com bordas nítidas e delimitadas e coloração rosa avermelhada. É a apresentação típica dos pacientes submetidos à radioterapia. Surge mais frequentemente na região do tronco e dos ombros e existe certa correlação com a ingestão de arsênio. Caracteriza-se por placas eritematosas e descamativas, com pouca infiltração e crescimento lento. O tipo esclerodermiforme é o subtipo que possui o pior prognóstico. A manifestação clínica é muito similar à placa de esclerodermia. Apresenta-se normalmente com uma superfície lisa, brilhante, com coloração amarelada, e suas bordas não são nítidas e nem peroladas, como vimos anteriormente no padrão nodular. Acomete preferencialmente a região facial dos pacientes. Na palpação, verificamos certa dureza devido à fibrose presente na lesão. Além disso, possui grandes chances de recidiva por conter camadas de células tumorais entre as fibras colágenas, gerando um certo poder maior de infiltração. Pode ocorrer também um atraso no diagnóstico e maior morbidade cirúrgica devido à monotonia dos sintomas e à forma de apresentação clínica. O padrão de placa cicatricial, que é uma lesão superficial que cresce centrifugamente e é relativamente comum na região orbitária,
Tem como característica a borda da lesão perulada e a região central com aspecto cicatricial. Outro padrão é o terebrante. Ele é relativamente raro, apresenta-se normalmente como uma lesão ulcerada, de invasão rápida e com potencial grande de destruição da região facial. Por fim, temos o padrão fibroepitelial, caracterizado por lesões moles pedunculadas. Normalmente se iniciam como uma pápula ou uma placa eritematosa e evoluem com o passar do tempo para pedunculadas. Normalmente localizadas no dorso lembram fibromas. É raro no diagnóstico no carcinoma basocelular e localiza-se preferencialmente na região pubiana, genitrucural e lombo sacral. Pode também ser um dos subtipos mais raros. O diagnóstico dele é clínico e é dificultado. Normalmente acaba sendo descoberto após o exame histopatológico. Agora vamos falar um pouquinho sobre os principais fatores de risco do carcinoma basocelular. A exposição a todos os tipos de radiação é considerada como um fator de risco, mas precisamos se atentar principalmente à radiação UVB, que gera produtos mutagênicos no DNA e mutações em importantes genes que são reguladores das funções celulares, como o gene supressor de tumor P53. A exposição prolongada e repetitiva ao Sol, que possui radiação ultravioleta, é o principal fator de risco associado à gênese do carcinoma basocelular. Os fatores de risco constitucionais mais importantes são pele e olhos claros, principalmente os fototipos 1 e 2, pela classificação de Fitzpatrick, e histórico familiar ou pessoal de câncer de pele. Além disso, a imunossupressão e exposição a substâncias químicas, como derivados do alcatrão, do arsênio, também são consideradas como fatores de risco. Bom, então agora vamos falar um pouco sobre o carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular vai ser a segunda mais comum neoplasia em humanos, justamente por ser um carcinoma de pele não melanoma, o tipo mais incidente de neoplasia, e o segundo logo atrás do carcinoma basocelular. Principalmente devido ao envelhecimento populacional, existe a estimativa de 50% até 200% de aumento de incidência dessa neoplasia nas próximas 3 décadas. Aparece um pouco mais em homens e a sua ocorrência vai aumentar após a 6ª década de vida, sendo mais tardio do que o basocelular. Em relação à histopatologia, ele vai se apresentar como uma hiperplasia em ninhos ou cordões, que vai então ter uma tendência à ceratinização e anaplasia celular. Dentro do carcinoma espinocelular, a gente vai ter então subtipos que vamos especificar a seguir. O primeiro deles vai ser o carcinoma verrucoso plantar ou cunilatum. Ele vai então ocorrer na região plantar, sendo mais incidente em homens. O carcinoma tem uma característica de células mais diferenciadas e raramente vai evoluir com metástase. Esse subtipo tem pouca atipia celular na histologia e por isso pode ser mais confundido com verruga vulgar. Pela compressão constante da deambulação, podem sim formar fístulas purulentas, podendo até exibir algum odor fétido. O aparecimento dessa lesão tem correlação com a infecção pelo HPV e com o tabagismo. Outro subtipo será o carcinoma verrucoso da região anourogenital, ou condiloma acuminado gigante de Buschke-Loewenstein, ou CBL. Ele vai ocorrer, então, mais nessa região perianal, vaginal e peniana e cresce, como vocês podem ver na imagem ao lado, de forma substancial. Acomete mais homens não circuncisados infectados pelo S. hematobium, que causa a esquistossomose. O último subtipo será, então, o carcinoma verrucoso da cavidade oral ou papilomatose florida, ou ainda tumor de Ackermann. Esse, como vocês podem ver na figura, acomete mais a cavidade oral e gengivas, tendendo a ter características mais vegetantes. Podem também ser vistos linfonodos aumentados por causa de infecções secundárias no local. Falando agora sobre a clínica de modo mais geral, o carcinoma espinocelular vai ter preferência a se desenvolver em locais previamente alterados, como ceratoses, radiodermites, úlceras, doenças cutâneas, cicatrizes antigas e genodermatoses, seguindo então essa predileção por locais de maior exposição solar.
Normalmente aparece lesões únicas e que pode se multiplicar quando já há algum processo de metástase ocorrendo. A lesão inicial normalmente é uma pápula com ceratose e pode evoluir por diferentes morfologias. A lesão normalmente sangra frequentemente e de modo discreto. E comparado com o carcinoma basocelular, seu crescimento acaba sendo mais rápido e, pela maior chance de metástase, ele vai ter um pior prognóstico. Aqui então a gente consegue ver exemplos de carcinoma espinocelular inicial, com essa característica então da ceratose, normalmente sendo únicos. Importante destacar aqui que também o carcinoma espinocelular é mais frequente em mucosas do que o basocelular. Nesse slide, então, a gente vai apontar 6 fatores de risco importantes para o aparecimento de carcinoma espinocelular. Primeiro sendo fotótipos 1 e 2 de Fitzgerald, que seriam as peles mais claras, com cabelos e olhos claros. Exposição prolongada a raios UVB, infecções prévias, tabagismo, lesões cutâneas prévias, principalmente de repetição, e o HPV, que aumenta, então, a malignização. Como já comentado, o carcinoma espinocelular evolui mais para metástase que o basocelular, mas ainda é um risco baixo, em torno de 3 a 5% em 5 anos. As metástases podem ocorrer para diversos locais, como linfonodos regionais, pulmão, fígado, cérebro, pele e ossos. Quando a lesão é em face, acometerá linfonodos cervicais e, se em escalpo, orelha, testa ou têmporas, poderá acometer também parótidas. Por fim, é importante ressaltar sobre as úlceras de Majolim, por serem um grande fator de risco para o aparecimento de carcinoma espinocelular e estarem envolvidas em 76% dos casos desse carcinoma. As úlceras de Majolim, então, são malignizações que se desenvolvem principalmente de cicatriz de queimaduras, mas naquelas que receberam pior tratamento. Porém, é importante ressaltar aqui que as úlceras de Majolim podem surgir de outras lesões, como as próprias úlceras de estase venosa, por exemplo. Fatores para o seu aparecimento incluem, então, cicatrização por segunda intenção e traumas repetidos no mesmo local. Já um fator de proteção será, por exemplo, a enxertia em queimaduras mais profundas. O diagnóstico. Então, como que o diagnóstico vai ser feito? Ele vai ser feito pelo médico especialista da área, que no caso é o dermatologista, e vai ser baseado nas características clínicas de cada tipo de lesão. A gente sempre tem que levar em conta a história do paciente, porque ela vai ser crucial para o diagnóstico. Então, a gente precisa saber a idade desse paciente, se ele possui alguém na família com um histórico de câncer de pele, como pai, mãe, irmãos. Perguntar se o paciente já passou por um tratamento prévio, sabendo que a radioterapia é um dos exemplos de fator de risco para esses carcinomas. E perguntar também quanto aos fatores de risco que podem predispor esses pacientes a desenvolverem esses carcinomas. No caso, a gente já citou anteriormente que são os pacientes imunossuprimidos, pacientes transplantados, entre outros. A gente também deve observar a taxa de crescimento desse carcinoma, perguntar se essa lesão antes ela era menor do que ela está agora, perguntar ao paciente quanto à modificação dessa lesão, se, por exemplo, antes as bordas eram regulares e agora passaram a ser irregulares, ou se teve alguma mudança de coloração da lesão. E é também importante perguntar quanto à cronologia, porque a gente sabe que quanto mais rápido o carcinoma cresce em um menor período de tempo, mais agressivo vai ser esse carcinoma. Anamnese e exame físico. Então, quanto à anamnese, a gente deve sempre perguntar ao paciente se ele notou o surgimento de novas manchas recentemente na pele e também se há presença de dor nessas lesões. O carcinoma basocelular, ele geralmente vai ser similar a uma espinha, e o carcinoma de células escamosas, ele vai ser mais similar a uma lesão de herpes. A gente sempre deve suspeitar quando essas lesões elas sangram de forma espontânea ou quando elas sangram a partir de pequenos traumas que normalmente não as fariam sangrar. O diagnóstico, então, ele vai ser feito a partir da análise morfológica da lesão, que ela pode ser feita a olho nu ou também com auxílio do dermatoscópio. O dermatoscópio ele faz a análise da pele através da ampliação da luz polarizada. Então, ele vai facilitar a análise dos detalhes morfológicos da lesão e também vai ajudar nos diagnósticos diferenciais, como é o caso do melanoma.
Além disso, também no exame físico, é importante a gente determinar a localização da lesão, o tamanho e o formato da lesão e também analisar se há presença de inflamação ou cicatrizes no local. Então, quando que a gente deve suspeitar que essas lesões elas têm características que se encaixam dentro desses carcinomas? O carcinoma basocelular, ele tem um aspecto perolado, tem presença de telangiectasias, tem aspecto de pápula ou de nódulo superficial. Normalmente ele vai estar localizado na região da cabeça e do pescoço e ele demora anos para crescer. Já o carcinoma de células escamosas vai ter presença de ceratose, aspecto de pápula, presença de vegetações, como citado anteriormente, é mais similar a uma lesão de herpes viral, vai estar presente normalmente em mucosas ou no pé, vai estar em regiões de acometimento prévio e ele demora semanas para crescer. Então, especialmente para o diagnóstico de carcinoma de células escamosas, a gente deve suspeitar quando há a presença da lesão ceratótica, que no caso é uma lesão avermelhada e com um aspecto áspero. O exame histopatológico. Esse exame ele é o padrão ouro de diagnóstico para esses carcinomas e ele serve para confirmar o diagnóstico através da análise da histologia do tecido. Ele é recomendado na maioria dos carcinomas basocelulares e nos de células escamosas, mas ele é indispensável nos que apresentam tamanho maior que 2 centímetros e naqueles que apresentam maior risco de agressividade. Esse exame ele vai determinar o grau de diferenciação das células do tumor, a profundidade que esse tumor já atingiu, como epiderme, derme, a invasão tecidual, as margens desse tumor, se elas são regulares ou irregulares, e também serve para fazer o estadiamento do tumor. Existem diversas técnicas para a gente realizar o exame histopatológico. A primeira delas é a técnica de shave. Nesse tipo de biópsia, o médico vai anestesiar a área e em seguida ele vai raspar as camadas superiores da pele com uma lâmina cirúrgica. Essa técnica ela serve para o diagnóstico de vários tipos de doenças da pele, incluindo pintas, mas essa técnica geralmente ela não é recomendada quando há suspeita de melanoma, porque ela não permite uma avaliação mais profunda dos tecidos da pele. A segunda técnica é a técnica de punch. Na biópsia de punch, o médico ele vai remover uma amostra mais profunda da pele. Ele vai utilizar um cilindro cortante que vai atravessar várias camadas da pele, incluindo derme, epiderme e a parte superior do tecido celular subcutâneo. Então, ela vai ser uma biópsia mais profunda e, dessa forma, ela vai ser importante para a avaliação da invasão do tumor. A terceira delas é a técnica excisional. A técnica excisional, você vai fazer anestesia local e, usando um bisturi, o médico vai remover uma camada da pele. Esse tipo de biópsia, ele remove todo o tumor. Então, ele geralmente é a técnica preferida quando existe suspeita de melanoma e também é realizado em lesões menores que 1 centímetro. A técnica incisional, ela é realizada preferencialmente nas lesões não ulceradas e não é feita a retirada total do tumor, assim como era feita na técnica excisional, que a gente fazia a retirada completa do tumor. Caso o paciente apresente linfonodomegalia, a gente deve realizar o exame histopatológico do linfonodo. E esse exame ele pode ser feito através de 2 técnicas. A primeira delas é a biópsia aspirativa com agulha fina ou através da biópsia cirúrgica do linfonodo, que é quando a gente remove o linfonodo aumentado através de uma pequena incisão na pele. A localização do linfonodo, nesse caso, ela vai determinar se vai ser usada uma anestesia local, quando o linfonodo for mais superficial, ou se a anestesia vai ser geral, que é quando o linfonodo é mais profundo. E todas essas amostras de pele vão ser enviadas para análise por um patologista. Então, aqui nós temos a técnica de shave, que é realizada com anestesia local, quando o médico utiliza a lâmina cirúrgica para retirar as camadas superiores da lesão. Aqui nós temos a demonstração da técnica de punch, que vai ser utilizado um cilindro cortante para atingir as camadas mais profundas da pele. Aqui nós temos a demonstração da técnica excisional, que é quando o médico, com auxílio de um bisturi, vai remover todo o tumor. E aqui, por fim, temos a técnica incisional, que ela é feita quando é retirada somente parte do tumor. O que a gente vai achar no carcinoma basocelular durante o exame histopatológico? Então, a gente vai encontrar a presença de hipercelularidade com característica de célula basal, disposição empaliçada, presença de núcleos grandes e uniformes, achados amiloides intratumorais,
Vai ter pouca presença de mitose, pouca anaplasia e rara metástase, que a gente sabe que é bem menos comum do que no carcinoma de células escamosas. E os achados nos carcinomas de células escamosas vão ser a hipercelularidade com características de queranócitos, que no caso a gente sabe que esse câncer ele está intimamente relacionado às lesões ceratóticas, presença de ninhos ou cordões, a acantólise, presença de ceratinização em pérolas, presença de anaplasia, vai ter presença de invasão da derme e metástase. Além do exame histopatológico, existem outras técnicas que são feitas para realizar o diagnóstico. Podem ser realizados exames de imagem para detectar a profundidade da invasão do tumor. Os exames mais utilizados são o raio-x, o ultrassom de partes moles, que vai servir para verificar se tem infiltração do tumor até o tecido gorduroso ou até o tecido muscular, a tomografia ou a ressonância magnética. A ressonância ela vai servir para verificar a invasão de partes moles, como as cartilagens, e também vai verificar as extensões intracranianas da neoplasia. Já a microscopia confocal a laser, ela é um recurso não invasivo, rápido e que realiza a análise microscópica do tecido no estado natural. Essa microscopia ela é utilizada para o monitoramento da neoplasia e também para o monitoramento da resposta terapêutica. Aqui vamos abordar um pouquinho sobre o estadiamento. No carcinoma basocelular, normalmente o estadiamento não se faz necessário, pois é manejado antes mesmo de que ocorra qualquer disseminação pelo corpo do paciente. Porém, para o carcinoma espinocelular, embora o risco seja pequeno, é importante a realização do estadiamento sim, visto que ele pode metastizar mais facilmente. O sistema mais utilizado atualmente é o TNM, em que cada letra significa um fator avaliado. A letra T corresponde ao tamanho do tumor e se houve crescimento para as outras estruturas. Entre a letra T, você pode classificar em algumas categorias. TX seria o tumor que não pode ser avaliado. TIS seria o carcinoma in situ. E a partir de T1 até T4, você vai classificar conforme o tamanho em centímetros daquela lesão. A letra N corresponde ao número de linfonodos locais afetados. E assim como a letra T, também apresenta critérios e categorias. A categoria NX é quando não podemos avaliar. N0 quando não há linfonodos locais afetados. E de N1 a N3, levaremos em consideração se o linfonodo afetado é ipsilateral, contralateral, bilateral e também a dimensão linfonodal. A letra M indicará se houve metástases distantes ou não. M0 quando não há metástases à distância e M1 quando há metástases à distância. A letra G indicará o grau histopatológico do tumor de acordo com a diferenciação celular. GX é quando não conseguimos realizar a avaliação. G1, bem diferenciado. G2, moderadamente diferenciado. G3, mal diferenciado. E G4, indiferenciado. Nessa tabela, vemos a definição do estágio a partir do estadiamento do TNM. De acordo com o resultado do estadiamento de cada letra, os tumores são agrupados em 4 estágios, denominados em números romanos, de 1 a 4, indicando o prognóstico do paciente. Agora, falando sobre o tratamento. Os objetivos do tratamento visam principalmente a cura do paciente e a ressecção completa do tumor, e, é claro, sempre visando a sobrevivência do paciente. Além disso, devemos preservar a função, a melhora da qualidade de vida e, sempre quando é possível, a qualidade estética. Antes da gente partir para o tratamento, a gente tem que realizar uma avaliação. Para isso, a gente realiza o estadiamento TNM, que foi falado anteriormente, e uma avaliação completa para que a gente saiba qual vai ser a melhor escolha de tratamento para aquele paciente. Então, primeiro a gente deve retirar uma boa história, focando na cronologia da lesão, se tem histórico familiar de câncer de pele, se faz uso de algum imunossupressor, se tem alguma comorbidade, e um bom exame físico, de preferência com auxílio do dermatoscópio. Então, agora, a gente precisa definir se aquela lesão ela é de baixo ou de alto risco. E para isso, a gente vai utilizar alguns critérios. Então, primeiramente, o que vai definir uma lesão de baixo risco vai ser o seu tamanho.
ela precisa ter no máximo 10 milímetros de diâmetro na área M, que vai envolver as bochechas, a testa, o escalpo, o pescoço e a região pré-tibial, ou um tamanho menor que 20 milímetros em área L, que vai envolver o tronco, as extremidades, com exceção da região pré-tibial, pés, mãos e unhas e tornozelos. Além disso, a gente precisa ter em mãos o resultado histopatológico, que precisa mostrar uma lesão nodular ou superficial, bem diferenciada, com 6 milímetros ou menos de profundidade e sem invasão subcutânea, perineural, linfática ou vascular. Precisa ser uma lesão primária, ou seja, ela não pode ser recorrente, ela precisa ter bordos bem definidos e o paciente tem que ser imunocompetente e não possuir histórico de radioterapia no local. Já a lesão de alto risco também vai depender de alguns fatores. Primeiramente, do tamanho, ou seja, tumores de qualquer tamanho localizados nas áreas de alto risco da face, que vão envolver região central, nariz, lábios, pálpebras, sobrancelhas, região periorbital, queixo, mandíbula, orelhas, região pré- e pós-auricular, têmporas, mãos e pés, vai ser de alto risco. Ele também pode ter 10 milímetros ou mais na área M, que vai envolver as bochechas, a testa, o escalpo, o pescoço e a região pré-tibial, 20 milímetros ou mais na região L, que vai envolver o tronco e as extremidades. Além disso, o resultado histopatológico vai demonstrar uma forma mórfica, esclerosante ou infiltrativa, micronodular e queratinizada. Além disso, pode ser um tumor recorrente ou o paciente pode apresentar múltiplos tumores. Ele pode ter bordos mal definidos e ser um paciente imunocomprometido e com outras comorbidades. Além disso, a gente tem que saber que os sintomas neurológicos também contam como uma lesão de alto risco. Bom, por fim, aqui a gente também vai ter que levar em conta, é claro, as preferências do paciente, se ele quer ou não realizar a cirurgia, se ele se preocupa ou não com o resultado estético e as possíveis complicações que cada tratamento pode vir a ter. Após isso, a gente vai para o tratamento propriamente dito. Começamos a falar sobre o tratamento cirúrgico, primeiramente a cirurgia excisional, que é o padrão ouro, tanto nos carcinomas basocelulares como espinocelulares de baixo risco. Então, como que ela é feita? Primeiro é realizada uma anestesia local, e aí o cirurgião vai se utilizar de um bisturi com lâmina fria para realizar uma incisão em Bradloff, que é chamada, que é uma incisão realizada em secções verticais. E assim é retirado o tumor por completo. E após isso, a gente vai fazer a avaliação das margens através do exame histopatológico. Sabe-se que a margem de segurança para os carcinomas basocelulares abaixo de 2 centímetros é entre 3 e 4 milímetros. Já para os carcinomas basocelulares maiores que 2 centímetros, espinocelulares ou uma recisão, essa margem é de 4 a 6 centímetros. Já para aqueles tumores que têm mais de 2 centímetros em locais de baixo risco, vai ser de 10 milímetros a margem. Ao final da cirurgia, a região é suturada e o tecido que foi removido também é enviado ao laboratório, e aí vai passar pelo exame histopatológico também. Apesar de a chance de cura com a cirurgia excisional ser de 95% e a chance de recorrência ser de 2 a 8% em 5 anos, ainda é um método que tem muitas discordâncias na literatura. Em 2018, foi feito um estudo que comprovou que apenas 1% das margens são realmente examinadas pelo exame histopatológico. Por ser uma cirurgia invasiva, ela vai trazer consigo todos os riscos, como o aparecimento das cicatrizes esteticamente desagradáveis, áreas disfuncionais na pele, aparecimento de hipo ou hiperpigmentação e atrasos na cicatrização, além, é claro, do risco de infecção. Apesar de tudo isso, ainda é o padrão ouro, pois ela apresenta taxas de cura superiores quando comparadas às outras opções de tratamento. E, além disso, ela também independe da cooperação do paciente, o que não acontece quando é realizado um tratamento tópico. A cirurgia micrográfica de Mohs é o padrão ouro nos carcinomas baso- e espinocelulares de alto risco, podendo ser utilizada nos casos de recidiva, tumores mal demarcados ou em regiões mais críticas, como olhos, lábios, nariz e orelhas. A anestesia também é local, porém a excisão tumoral aqui vai ser em secções horizontais e em camadas, com o bisturi a 45 graus da pele.
Em seguida, a amostra é mapeada e o processamento do espécime é por congelamento ou por parafina, sendo que por congelamento é o método mais utilizado. A amostra congelada é enviada então à análise histopatológica, que faz uma avaliação completa das margens, e por isso a preservação dos tecidos saudáveis, o que proporciona, portanto, uma melhor cicatrização e um melhor resultado estético. A técnica utilizada na cirurgia micrográfica de Mohs apresenta uma chance de 98% para mais de cura e a sobrevida livre da doença em 5 anos é de 99% para o carcinoma basocelular e 97% para o carcinoma espinocelular. Porém, apesar disso, ainda é uma cirurgia com custo elevado e necessita de uma equipe especializada, e por isso ela não é realizada nos cânceres não melanomas primários e de baixo risco. Quando comparamos a cirurgia incisional padrão e a cirurgia micrográfica de Mohs, podemos ver claramente a diferença entre as duas. Quando vemos a imagem da esquerda, a incisão em Bradloff, ou seja, em secções verticais, corre o risco de não abranger toda a extensão do tumor, e por isso as margens profundas podem não ser avaliadas pelo histopatológico e, consequentemente, o tamanho do tumor pode ser subestimado. Já quando vemos na figura da direita, a cirurgia micrográfica de Mohs, como é realizada em camadas e em secções horizontais, é mais rara de deixar para trás partes da lesão. Após a retirada cirúrgica do tumor, a gente precisa fechar o local através de um retalho. Devemos ter em mente que os enxertos não são indicados, pois eles vão ter um resultado estético pior. Os principais retalhos utilizados em face após a retirada do carcinoma são os retalhos em VY, que é um retalho de avanço, o retalho romboide, que é de transposição, o bilobado, que é realizado principalmente em ponta de nariz, e interpolação. Já em escalpo, os principais retalhos locais utilizados é o retalho de rotação e o de ponto pivô. Em seguida, teremos a curetagem e eletrodissecção, que é o tratamento de segunda escolha para os carcinomas de baixo risco, podendo ser empregada nas lesões pequenas e superficiais e que não possuam crescimento de cabelo e pelos, como escalpo, axilas, região púbica ou barba em homens. O processo consiste em curetagem com o debridamento mecânico do tumor, abrangendo várias direções, e em seguida é feita a coagulação através da eletrodissecção, no qual o eletrodo vai entrar em contato direto com o tecido que foi debridado anteriormente. É um tratamento bem tolerado pelos pacientes e é rápido e econômico, porém a principal desvantagem é que ele não vai permitir a avaliação histopatológica das margens e por isso tem um risco alto de recidiva. Além disso, como a cicatrização é feita por segunda intenção, o resultado estético pode não ser tão satisfatório. Por fim, teremos a criocirurgia, que é a terceira opção de tratamento para os carcinomas de baixo risco, podendo também ser utilizada nos casos de ceratose actínica. É um procedimento que é realizado em ciclos de aplicação intralesional de nitrogênio líquido a menos 50 a menos 60 graus Celsius e tem a finalidade basicamente de congelar as células malignas do tumor. As principais vantagens dessa técnica é que não há necessidade de anestesia e nem de cortes, portanto, é útil para aqueles pacientes que têm risco de hemorragia e alergia a anestésicos. É uma técnica que pode resultar em alguns efeitos adversos, como edema prolongado e dor neuropática. Além disso, pode ter alguns resultados estéticos ruins e é contraindicado nos pacientes com lesões de alto risco. Agora, quando falamos dos tratamentos não cirúrgicos, teremos primeiramente os agentes tópicos, que são utilizados principalmente em carcinomas de baixo risco, pequenos, in situ ou naqueles pacientes em que a cirurgia e a radioterapia são contraindicados. Por penetrarem apenas a primeira camada da pele, a epiderme, eles têm uma vantagem, que é resultar em cicatrizes quase que imperceptíveis. Os tratamentos tópicos mais utilizados atualmente são o imiquimod e o 5-fluorouracil.
Ambos promovem a apoptose das células malignas da pele através da inibição da síntese do DNA e da ativação da resposta imune, como a gente vai ver a seguir. O imiquimod consiste em uma imidazoquinolina com a propriedade de ativar o sistema imune através da liberação de citocinas pró-inflamatórias, como o IFN-alfa, o fator de necrose tumoral e as interleucinas, promovendo a imunidade através dos linfócitos T e inibindo o crescimento e desenvolvimento do carcinoma. Ele geralmente é aplicado na forma de creme 5% antes de dormir, durante 5 dias por semana, por 6 semanas, ou até criar uma reação local, formando uma crosta. As literaturas mais recentes indicam que o uso do imiquimod é feito para tratamento em locais mais específicos, como o rosto e pálpebras, em combinação com outro tratamento não cirúrgico, como a crioterapia ou a terapia fotodinâmica. Ele ainda pode ser utilizado para tratamento de lesões locais recorrentes, em combinação com uma outra terapia, como a cirurgia micrográfica de Mohs. Já o 5-fluorouracil é um creme 5% também, e ele é aplicado 2 vezes ao dia, todos os dias, por 4 a 6 semanas. O fluorouracil é um metabólito que vai inibir a síntese do DNA e a proliferação das células neoplásicas através da inibição de uma enzima, resultando na necrose tumoral. Este medicamento geralmente é utilizado para ceratose actínica e carcinomas espinocelulares in situ. Assim como o imiquimod, o resultado estético final é satisfatório, apesar de que o 5-fluorouracil pode resultar em vários efeitos adversos, como eritema, erosão cutânea e prurido no local de aplicação. A terapia fotodinâmica é utilizada principalmente em casos de ceratose actínica e carcinomas baso- e espinocelulares superficiais. Este tratamento consiste em 2 etapas. Primeiro, uma droga fotossensível é administrada, tendo como alvo específico o tecido lesado. Antigamente, as drogas utilizadas eram componentes derivados do grupo M da hemoglobina. Atualmente, são utilizados o ácido 5-aminolevulínico e o éster metilado deste composto. Quando aplicada uma luz LED vermelha ou azul acima da lesão, esses compostos são ativados e são transformados em derivados porfirínicos, que produzem, então, espécies reativas de O2 que levam à morte celular. Por fim, teremos a radioterapia, que é considerada um tratamento alternativo para os carcinomas, ou seja, é mais utilizado para aqueles carcinomas de alto risco em pacientes com mais de 60 anos e que não são candidatos à cirurgia. Mesmo tendo um melhor resultado estético e funcional, a radioterapia não é muito utilizada, pois não tem como avaliarmos as características histopatológicas da lesão e, por isso, tem menores chances de cura. Além disso, é um tratamento de alto custo e pode ter efeitos adversos a longo prazo. Outras terapias menos utilizadas são a ablação a laser com CO2, que é muito infrequente, mas pode ser eficaz em carcinomas basocelulares de baixo risco. Temos também a quimioterapia com cisplatina e carboplatina, que também podem ser utilizados em carcinomas locais avançados e metastáticos. E, por fim, temos o tratamento com moléculas tumor específicas, como o vismodegib, que atua inibindo a sinalização Hedgehog em carcinoma basocelular. A ceratose actínica, ou ceratose solar, vai ser então uma lesão pré-carcinoma benigna, que eventualmente pode se tornar um carcinoma espinocelular. Ela tem uma característica eritematosa, porém sem alterações de cor e tem normalmente menos de 1 centímetro. Ela se caracteriza por uma proliferação atípica de queratinócitos da epiderme e o grande fator de risco para o seu aparecimento é a exposição prolongada a raios UVB. E por isso também vão ocorrer em áreas mais fotoexpostas. O tratamento mais utilizado atualmente é a crioterapia e pode-se também fazer uma cirurgia excisional. Se a lesão for muito extensa, tratamos então com agentes tópicos ou terapia fotodinâmica. Existe também a possibilidade de lesões recorrentes e também avançadas. As recorrentes são aquelas que foram tratadas previamente, mas acabaram retornando. São mais comuns em carcinoma espinocelular de alto risco
e principalmente os que acometeram linfonodos e parótidas. Tanto para o baso celular quanto para o espino celular, existe uma maior recidiva em padrões desmoplásticos. O padrão basoescamoso, que seria então um carcinoma com parte de SEC e parte de CBC, tem risco aumentado de metástase. Pacientes com imunossupressão, como transplantados, e pessoas que fizeram terapia com PUVA, um tratamento para vitiligo, aumentam a recorrência desses carcinomas. O tratamento, então, poderá ser com cirurgia de MOS, se já tiver passado, então, por uma excisional, e se não estiver apto a procedimentos, pode-se fazer radioterapia mais terapia adjuvante. Se tiver linfonodomegalia, realiza-se core biopsy com ressecção de linfonodos. Então, quanto ao acompanhamento, a gente sabe que existem 2 pontos cruciais que vão estabelecer um acompanhamento rigoroso dos pacientes com esses carcinomas. O primeiro ponto é que de 30% a 50% desses pacientes com história prévia dos carcinomas, eles vão ter um aumento de 10 vezes no risco de desenvolver outros cânceres nos próximos 5 anos. Aqui, os indivíduos que possuem um carcinoma de células escamosas, eles apresentam um elevado risco para desenvolver ou um carcinoma basocelular ou um melanoma. O segundo ponto crucial é que de 70% a 80% dos casos de recorrência do carcinoma de células escamosas ocorrem geralmente nos 2 primeiros anos após a terapia inicial. Então, é muito importante o acompanhamento desses pacientes, principalmente nesses primeiros anos após o diagnóstico. A gente sabe também que o acompanhamento ele vai ser realizado baseado no risco de reincidência e também na probabilidade de metástase do paciente. Então, para o carcinoma de células escamosas de baixo risco, é recomendado que o paciente seja examinado pelo menos uma vez a cada 12 meses durante um período de 5 anos, e não é necessário realizar exames de imagem. Para os pacientes com carcinoma de células escamosas de alto risco, o acompanhamento muda. Ele deve ser realizado a cada 4 meses durante um período de 2 anos. E nesse caso, é preciso fazer um monitoramento dos linfonodos também. Aí a gente faz esse monitoramento através de um ultrassom. Após esse período de 4 meses, o paciente precisa realizar, durante os próximos 3 anos, um exame a cada 6 meses. Já no carcinoma basocelular, a frequência do acompanhamento, ela também é baseada no risco do paciente. Então, nos 2 primeiros anos, quando a gente sabe que o risco de reincidência é maior, os exames de monitoramento eles devem ser realizados a cada 6 meses, né? A cada 2 vezes por ano, ou pelo menos a cada 12 meses, que é uma vez ao ano. Se não ocorrer o aparecimento de outro câncer nesse período de 2 anos, a frequência dos exames ela pode ser reduzida. E, por fim, é indicado que todos os pacientes sejam examinados pelo menos uma vez por ano. Caso seja encontrado alguma alteração dos linfonodos, daí o médico deve solicitar um ultrassom. Quanto à profilaxia, é muito importante conscientizar o paciente sobre a necessidade do autoexame regular, porque isso facilita o diagnóstico precoce e também permite iniciar o tratamento o quanto antes. E a gente sabe que quanto mais tempo leva para ocorrer o diagnóstico, maior vai ser o tamanho desse tumor e, consequentemente, maior vai ser o número de camadas necessárias a serem retiradas na cirurgia. Então, é muito importante. Além disso, a gente deve aconselhar o paciente que não se exponha ao sol das 10 da manhã às 4 da tarde, principalmente sem o protetor solar. Mas essa restrição ela não deve ser absoluta, porque a gente sabe que a vitamina D ela é um fator de prevenção para esse tipo de neoplasia. Então, a gente deve orientar o paciente quanto ao uso do protetor solar. Esse fator de proteção solar é o fator 30 no mínimo, e também a proteção com chapéus, bonés, blusas de manga comprida, calças. E esse paciente ele deve utilizar o protetor solar não somente em atividades de lazer, como quando ele vai à praia ou ambientes abertos, mas sim deve ser utilizado todos os dias, mesmo em ambientes fechados. E esse protetor ele deve ser aplicado na proporção de 1 colher de chá para o rosto e 3 colheres de sopa para o corpo. E é necessário reaplicar durante o dia, principalmente se o paciente apresentar sudorese excessiva. Ou também dá para ser utilizada a regra da colher de chá, que é 1 colher de chá para o rosto, 1 colher de chá para cada um dos braços, 2 colheres de chá para o tronco, uma para a parte anterior e uma para a parte posterior, e 1 colher de chá para cada uma das pernas.
Então, como que o paciente vai realizar esse autoexame? Os pacientes que têm histórico de tumor, o autoexame ele deve incluir tanto a palpação do local da excisão primária, quanto a palpação dos linfonodos. E esse autoexame ele deve ser realizado a cada 3 meses, durante os 2 primeiros anos após o diagnóstico. Depois disso, a cada 6 meses, pelos próximos 3 anos. E após esse período de 3 anos, o paciente ele deve realizar o autoexame pelo menos uma vez por ano para o resto da vida. Então, o paciente, sem roupa, ele vai em frente ao espelho e ele tem que olhar toda a superfície corporal. Para as áreas posteriores do corpo, que o paciente não consegue enxergar direito, ele pode pegar um espelho auxiliar para conseguir enxergar as nádegas, as costas e a nuca.